Tem gente que não está cansada do trabalho, está cansado das reuniões improdutivas, daquele monte de KPI, do PowerPoint e de uma certa política. Hoje nós estamos aqui para falar do que realmente importa. Você está cansado do mundo corporativo? Você está no Isso Importa? O podcast onde liderança, inovação e impacto se encontram. 3 mulheres, 3 trajetórias, um só propósito: transformar o diálogo em ação. Eu sou a Flávia Muraro e hoje eu estou aqui com Andréa Mittelman Olá. e Elaine Braga para falar de um certo cansaço que muita gente fala em relação ao mundo corporativo. Então, para começar, Andréa, você está cansada do mundo corporativo? Não tô cansada do mundo corporativo, eu tô cansada de trabalhar. Eu, assim, continuaria no mundo corporativo, mas eu tô numa fase que eu tô querendo me dar mais tempo. E o mundo corporativo, ele absorve muito da nossa energia, né? Então, eu estou na fase de eu quero ter mais tempo para viver. Essa é a minha fase. Então, não tô cansada do mundo corporativo, mas é uma fase nova para mim de ter mais tempo para mim. E você, Elaine? Olha, adorei te ouvir, porque tem muito a ver com o que a gente quer no momento e como está nosso autoconhecimento também, né? Eu, por exemplo, adoro estar no mundo corporativo, adoro estar extremamente produtivo, o extremamente produtiva, porque é isso que traz também o mundo corporativo, né? E também, né, de lidar com as certas situações do dia a dia e tudo mais, isso para mim é ok, não me estressa, vamos dizer assim. Mas eu gosto muito do mundo corporativo, É bom. muito mesmo. Olha, é interessante porque cada uma de nós tem uma perspectiva com relação a isso. Eu não quero descansar e trabalhar menos necessariamente. Eu trabalho hoje uma quantidade de horas que eu gosto e quero trabalhar. Mas também não me vejo dentro do mundo corporativo como executiva. Gosto Uhum, muito de lidar com pessoas do mundo corporativo. É isso que eu faço no meu trabalho, seja nos uhum. treinamentos de venda ou na condução de programas de transição de executivos. E agora, estar no mundo corporativo, eu lembro muito bem o que me fez sair do mundo corporativo. Uhum. E é interessante porque eu fiquei 17 anos em posições CLT, dentro da Uhum. indústria farmacêutica, e hoje eu estou há 17 anos com a minha empresa. Então, 34 anos de carreira, estou bem no meio, né? Esse 17 Que um ótimo. número emblemático e dá para você fazer uma boa avaliação disso. Uhum. Quando eu saí do último emprego, empresa em que trabalhamos juntas, Uhum. sem dúvida eu estava insatisfeita. Eu não queria mais aquilo. Mas era muito difícil para mim, naquela época, entender a fonte disso, a fonte dessa desmotivação, dessa insatisfação. E não era com o trabalho, não era com os temas com os quais eu trabalhava, que era treinamento, força de Uhum. vendas, indústria farmacêutica, e enfim, era com a estrutura corporativa mesmo. Então, eu, àquela época, eu já estava cansada do mundo corporativo nessa perspectiva que eu falei aqui. E o que eu tenho visto, muito falando com profissionais 50 a mais, embora boa parte deles ainda queiram um novo emprego, muitas vezes nas entrelinhas, eles deixam transparecer também essa insatisfação, esse incômodo com questões corporativas, como as que a gente falou na abertura, de Uhum. política, de Uhum. gestão, de Processo. ser responsável pelo desempenho de outras pessoas, processos. Adoro, Uhum. adoro. Então, e vocês percebem isso conversando com pessoas dessa faixa etária também? Eu falando por mim, né? Hoje eu teria um pouco de preguiça de voltar a tudo isso, né? Porque Adoro preguiça. existe esses Sim. processos, né? Não é só isso, existem questões que tiram um pouquinho nossa energia, né? Uhum. Não tem o departamento antitrabalho? Vocês conhecem o departamento antitrabalho? Não. É aquele que você faz um monte de coisa quando você leva, eles barram teu projeto porque não entenderam seu projeto, porque tem ego envolvido, porque não fui eu que fiz. Então, você tem nas empresas esse departamento antitrabalho. Para mim, isso é o que me incomoda, isso que me cansa extremamente dentro das empresas. Não é o trabalhar, de repente trabalhar
a gente não trabalha 8 horas, né? Não é o Não, trabalhar nunca. 10 horas, 12 horas, ou enquanto você está de férias você está trabalhando, Uhum. enquanto você está dormindo você está trabalhando. Não é o volume do trabalho, mas é o trabalho que parece improdutivo, Uhum. que você faz e parece que você morre na praia porque você tem esses departamentos que Uhum. barram ou que dificultam, né, toda a entrega. Para mim é isso que eu vejo. Eu vejo comigo, que foi o que aconteceu, mas eu vejo com pessoas que estão na minha faixa etária, Sim. estão no momento de carreira que eu estava quando eu resolvi virar consultora, e é isso que eu Uhum. vejo para essa geração. É Uhum. interessante porque eu também falando de 50 a mais, almocei com um amigo da indústria farmacêutica que tem uma altíssima Uhum. posição, faz um mês mais ou menos, e ele tem 60. E a gente estava conversando sobre isso, exatamente, sobre as questões improdutivas dentro das empresas. E assim, a conclusão que nós dois chegamos é assim: o trabalho dava para ser feito Uhum, de maneira efetiva em muito menos tempo do que ele é feito. sem dúvida. Mas, imagina assim, um mundo, uma empresa, uma grande empresa, onde as pessoas trabalhassem 5 horas, 6 horas por dia. Ia sobrar muito tempo para as pessoas fazerem outras coisas. Uhum. E Uhum. isso não ia ser interessante para a empresa, porque a pessoa podia fazer outra coisa, querer sair, não tá tão ligada naquilo. Mas qualidade de Então, vida, né? muito. Mas eu Andréia, acho que ela está eu trazendo um tô ponto. cansada, inclusive não é o mundo que eu gostaria. Agora, é Esse um. ponto de se desconectar me chama muita atenção, Hum, né? Porque se você tem um tempo a mais para sair, se divertir, você talvez se desconecte, e talvez a exato. empresa não Não goste muito querem, disso. né? Vamos falar um pouco disso? Me Você chama muita começa a enxergar atenção. outra vida fora da empresa Uhum. e será que isso é Você interessante para acorda? as É isso que acontece? organizações? Será que você acorda? Eu tenho um ponto discordante aqui, né? Hum. Quanto mais a pessoa está feliz, ela pode ser muito produtiva no trabalho, mas ela está feliz, ela tem um momento de lazer, ela sai de férias efetivamente, ela volta revigorada para o trabalho. Então, se a empresa ela tem essa mentalidade de não quero deixar você desconectar para eu não te tirar do propósito de trabalhar, para mim é Uhum. contraproducente, na minha visão. Sim, faz todo sentido. Mas veja, eu conversei com algumas pessoas, sei lá, há 3 semanas atrás, que me disseram assim: Olha, Elaine, você sabe que aqui na empresa, o dia a dia, eu tô na mesma empresa tem tantos anos, mas eu me sinto como se eu tivesse passado por 200 empresas. E Isso. este ano em específico, tá? Eu já refiz projeto, eu já refiz planejamento 59 mil vezes. O que que você acha disso? Como é que tá o mundo aí fora, É isso que cansa, né? né? E ela falou isso como um sintoma de cansaço ou não? Total, de Aham. assim, você tá, né, disposta? Você encara isso? Como é que é isso para você? Uhum. Então, é isso um pouco que eu ouço nas entrelinhas, mesmo de executivos que dizem querer uma nova posição executiva. Hum. E aí, quando vem isso, eu procuro puxar, porque muitas vezes a gente não consegue as coisas porque a gente, na verdade, não quer. Né? Aliás, Uhum. o Jung tinha aquela frase maravilhosa, né? Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Às Ótimo. vezes eu até solto uma citação dessas Ótimo. no meio da reunião, porque você vê que a pessoa, ela não quer aquilo verdadeiramente. E ela fica, por quê? Porque muitas vezes o mundo corporativo é a única forma de trabalho que a gente conhece. Sim. E, claro, gente, milhões de benefícios e vantagens, Não, e a né? incerteza Uhum. também da mudança. Não é todo mundo que quer uma mudança porque não sabe o Exato. que vai acontecer, né? Então, será que antes era mais previsível, né? A carreira, a vida era mais previsível, você não tinha que estar o tempo todo ligado na mudança. O que foi hoje, já é passado. Amanhã pode ser que você tenha um outro desafio, né? Que você tenha que desenvolver uma outra habilidade, que você tenha uma outra equipe para trabalhar. Uhum. Tá mudando muito rápido. Será que é isso que está cansando também? Sim, e também desde que isso impacte o, a empregabilidade do trabalhador. Por quê? Hoje os ciclos dentro das empresas estão reduzindo assustadoramente. Tem Uhum. gente que fica um ano no emprego, alguns meses,
2 anos. Então, assim, a coisa mais difícil é ver pessoas que ficaram, que nem a André ficou no último emprego 15 anos. Eu tô atendendo executivo, gente, 40 anos na De mesma empresa. empresa. Eu até pedi para tirar uma Uau! selfie com Não ele. Eu falo, trabalha em nossa, outra. você é uma raridade, Uau! você é uma pessoa em extinção, né? Porque praticamente não existe mais isso. Então, como os ciclos também estão muito curtos e o mundo corporativo também deixou de oferecer a estabilidade que oferecia, Uhum. isso também acaba gerando um cansaço. Fiquei na curiosidade. Essa pessoa que ficou 40 anos na mesma empresa, hoje ela quer ir para uma outra empresa? Não, Ela quer essa um. não. Tá. Essa não. Mas tem alguns que querem. Eu vejo uma questão assim, quando a gente chega numa certa idade, depois dos 40, eu acho que, não sei se a gente começa a cansar só da empresa ou começa a sentir o risco de perder o emprego pela idade. E aí isso também vai gerando de uma forma, talvez que a gente não tenha consciência, Uhum. eh, essa instabilidade gera uma tensão. Não sei se isso faz sentido ou não. Quando a gente passou dos 50, então assim, qual vai ser o Hum. dia que vão me cortar porque eu já passei dos 50, né? Então cansa também essa instabilidade e faz assim, será que é isso que eu quero? Todo dia eu venho pra cá, será que vai ser hoje o dia, né? Faz sentido isso quando a gente olha para as pessoas um pouco mais velhas? Vocês percebem como é um tema complexo, né? Esse Uhum. cansaço não é simplesmente, cansei de trabalhar ou Uhum. cansei do meu chefe, Uhum. né? Olha quanta coisa pode estar envolvida e olha isso que a Andrea trouxe também. Às vezes esse cansaço é um pouco, deixa eu cansar antes que cansem de Cansem de mim mim. Uhum. dentro da organização. O que É. que você pensa, Elaine? Olha, eu penso que eu vi alguns dados, inclusive, da Microsoft, que teve uma pesquisa, de outras empresas também que fizeram a publicação, e eles sempre alegam que a questão é psicológica, Hum, tá? Então, esse cansaço, ele acontece por uma questão psicológica. E aí, Tipo burnout, o tipo quê? burnout, Hum. né? E aí não tem só a ver com o trabalho, a pesquisa, né? Tem a ver com a sua vida, tem a ver com. Mas eu não sei, eu acho que o mundo tá muito veloz. Tá tudo muito veloz. E aí, quando eu escuto a Andrea falando, eu quero um tempo para mim, é totalmente entendível, né? Totalmente entendível. Agora, falando um tempo para mim, pensando em outras alternativas, né? Já que o mundo corporativo não é a única Uhum. alternativa de estar atuando na sua carreira. É, o que significa essa explosão do número de consultorias aí no mundo? Quanta gente querendo ser consultor? O que vocês acham disso? Então, tem muita gente com muito conhecimento, muita bagagem que saiu do trabalho, já passou dos 50, vai ter mais dificuldade de se recolocar, porque nós estamos na geração da juniorização. A gente sabe, a gente veio falando que talvez esse ciclo ele se reverta, né? Que eles estão começando a perceber que é mais barato, mais fácil você manter as pessoas que têm experiência do que as pessoas júniores. Mas enquanto isso não acontece, você tem muita gente com muita bagagem, muita experiência no mercado que ganhava um bom salário, com bons benefícios disponíveis no mercado. Se essa é uma pessoa que quer continuar produzindo, uma forma que ela tem de continuar ativa no mercado é oferecer o serviço dela por horas, né? Como consultor, Uhum. ou como board, né? Ou como CMO, essa série, ou como Uhum. executivo por demanda, né? Que é uma nova habilidade aí do mercado. Então, assim, é uma forma dessas pessoas que têm muito conhecimento não saírem do mercado, a gente não perder Uhum. esse valor de pessoas que não vão conseguir se recolocar por este movimento atual de juniorização das empresas. Vai ter muita gente sobrando? Vai. Vai ter trabalho, não vou falar job, vai ter trabalho para todo mundo? Agora não pode Não mais pode Chega, falar trabalhar. Fabiano, tem job, que, não. Não vai. temos que encontrar uma outra palavra. Aliás, se Eu você tiver adorava sugestão, eu job. Não, vamos também. falar job. Não, não vamos falar Tá de bom. É. Se adorava o job, cuidado. Podem pegar isso e virar um meme. Então, Flávia Meme ia ser o máximo. então, assim, eu acho que não vai ter demanda para todo mundo que tem essa bagagem, mas a gente já fez um episódio de saber vender. Quem Uhum. souber vender bem o seu serviço, quem Uhum. tiver um diferencial e quem realmente tiver essa bagagem para compartilhar, é Uhum. um tesouro no mercado. Parece, então, que o que cansa mesmo no mercado corporativo são as pessoas.
As pessoas se Hum, cansam As pessoas se cansam das pessoas. também e dos processos, né? Sim, sempre é baseado em pessoas, né? Não, eu acho que o processo você se adapta, Uhum. né? Essa questão de mudança o tempo todo, mas as pessoas eu acho que é o que cansa mais. Você mesmo falou, né? Eu adorei o nome que você deu, como é que é? O Das quê? salas improdutivas do Não é antitrabalho. departamento antitrabalho. Departamento antitrabalho, é exatamente isso. Eu acho que isso, e aí a gente está falando de pessoas, Sim, né? sim. a gente falava do departamento antivendas. Antivenda. Também existiu o antivendas, que fazia de tudo pra gente não vender. Era Isso muito ainda legal, a existe, pessoa que foi né? contratada pra isso. Olha, mas aí tem os Existe. processos, gente, entende? É Então, necessário. alguns são, outros não. Uhum. Mas voltando para a questão de consultorias e negócios baseados em conhecimento, né? Teve uma explosão do número de CNPJs de consultores. É difícil você falar o número de consultorias no Brasil, porque você teria que ir por CNAE e por CNPJ, e aí cada uma tem um diferente, né? Então não dá para falar. Mas é visível a explosão das consultorias. Então, quando a gente estava ali nos anos 90, 2000, quando a gente estava mais em começo de carreira, consultoria era sinônimo de Big Four, É, de Accenture, McKinsey, era É. isso. Uhum. Falcone. é, E hoje em dia, assim, com essa explosão, também existe uma demanda no mercado por mais personalização, mais flexibilidade, customização também das empresas de consultoria. Então aí também acaba atraindo mais essas pessoas para isso. Então, olha que interessante, porque quando você tem a sua consultoria, você não tem que lidar com as pessoas. Não. Você tem que lidar com as pessoas, Sim, mas é mas diferente. não com Fechou, colegas de trabalho. fechou aquela reunião, É. Ou fechou, você vai fechou, para você uma entregou o outra. projeto, acabou. É. É. Então, para mim, são as pessoas, né? Para mim, Uhum. ouvindo vocês aqui, são as pessoas. E pensando aqui, né? Eu entendo que sim. É, E a questão de você querer sempre aparecer mais que o outro, né? Isso frustra alguns. E aí, de novo, né? Tem que aprender a lidar com a frustração, tem que Mas aprender olha a que lidar com essas interessante. questões. Quando você fala de lidar com as pessoas, né? Quem tem consultoria ou tem qualquer negócio, também tem que lidar com as pessoas, tem que lidar com o cliente. Sim. E eu já ouvi muitas vezes o cliente é o pior chefe que tem. Gente, eu amo lidar com meus clientes. Sabe, eu tenho toda a paciência, toda a resiliência do mundo para lidar com os Sim. clientes. E já era uma paciência que eu não tinha Com o tanto chefe. dentro do mundo com o chefe. Também não. Né? Eu não sou uma pessoa que aprecia ter uma gestão, uma liderança, né? Eu prefiro trabalhar do meu jeito. Mas isso Agora são você vê que motivações. interessante, né? Vocês sempre falam que eu sou mais expansiva, né? Você Que eu é gosto de expansiva. gente, né? E gostar de gente pode ser que seja um ponto positivo aí no corporativismo, né? Já que a gente tá falando de pessoas, né? Te dá mais tempo, né? Te dá Te mais dá mais longevidade dentro do tempo. mundo É corporativo. fato. É É possível fato, saber verdade. lidar. E também o saber lidar e o se irritar menos com pessoas, né? Tem um assessment que a gente usa muito, que é o Hogan, que ele mede ali 5 aspectos da personalidade. E um deles é essa questão de você. Não é exatamente a resiliência, mas é um pouco você não tem tanto esse nível de neuroticismo tão alto, sabe? E eu acho Isso que é interessante, isso faz muita diferença. muita diferença. Eu acho muito bom quando eu entro numa sala de reunião e aí você já olha, esse é assim, aquele é assado. Olha, ele vai falar isso. Pá, ele fala. Você já começa a meio que entender qual que é o jogo que cada um está. Mas isso É o também vem com tabuleiro. a maturidade, né? Totalmente, né? Hoje você enxerga as pessoas, você lê as pessoas pela maturidade que Sim, você tem também, né? verdade. Mas, de novo, a questão da vulnerabilidade eu acho fantástico. Uhum, Porque nós não tínhamos, nós não podíamos ser vulneráveis. sim. Sendo mulher, inclusive, jamais ser Não. vulnerável, né? Isso não cabia. E para algumas empresas ainda não cabe, né? A vulnerabilidade. Mas quando você está num corporativismo que permite a vulnerabilidade, inclusive como uma habilidade importante até para você ser uma pessoa mais criativa, né? Trazer ideias melhores. Tipo, não existe, o que eu vou falar aqui pode ser uma grande besteira. Não existe besteira. A gente está aqui para realmente trazer ideias novas, né? E transformar. Acho que a palavra é essa. Quando você encontra um time que está a fim de transformar, aí é muito bacana. Aí Sim. acontece. Nossa, aí acontece. E você tinha falado antes, não sei se foi o seu André que falou da questão emocional, psicológica, Emocional, você eu, no início. É. E a gente vê também a explosão dos casos de burnout, se falando muito sobre isso, né?
Um tema até que às vezes dá certa preguiça de você ver, nossa, burnout de novo, né? Mas é um assunto sério que precisa ser É. falado. Agora, gente, vocês não acham que as pessoas estão confundindo um pouco ambiente saudável e seguro psicologicamente com um ambiente fofo? Pode ser. Não sei, É uma boa assim, pergunta. como você falou, né? Você tá cansada do mundo corporativo? Eu não tô cansada do mundo corporativo, mas eu acho que o mundo corporativo, ele te toma muita energia e para quem, como você falou, né? Para quem não se deixa levar, se entregar por cobranças e faca na barriga e vai entregar, tá sempre sob tensão. Né? Principalmente a área de vendas, tá sempre com a corda no pescoço, sempre com a faca na barriga, dizendo você precisa fechar, você precisa fechar, você precisa fechar. Chega uma hora, ou você tem pessoas fracas, né? Que fracas no sentido que estão mais Sensíveis. vulneráveis, Uhum, tá? Vão cair por uma pressão extrema, né? Você tem jovens hoje, muito jovens, tô falando de adolescentes Uhum. com grandes problemas psicológicos, grandes, né? E por que não você não vai ver adultos que sob pressão vão espanar, dizendo a palavra mais vulgar. E quando você chega numa faixa etária onde, né, nós já falamos também de menopausa, onde você tem questões da menopausa que também a gente é mais afetada por depressão, uhum. a gente também vai cair mais nessa questão de burnout por conta também do nosso psicológico. Então, assim, eu não acho que as pessoas querem que os outros sejam fofos. Eu acho que as pessoas, elas precisam que os ambientes, que as empresas entendam os seus momentos também de vida, né? Vamos lá. Me colocar na situação. Eu, com mais de 50, se estou no mundo corporativo, com muita pressão, e estou no momento onde meu psicológico não está tão bom, porque eu estou com os meus sintomas da perimenopausa. Eu não quero que o meu colega seja mais fofo comigo, mas eu quero que ele entenda pelo que eu estou passando, né? Que ele O não que eu te falo da suspenda. confusão e concordo plenamente com você, porque o que faz diferença num ambiente seguro psicologicamente é a clareza, não é a pressão. Mas eu vejo sim muitas lideranças confundindo essas coisas e achando que para ter um ambiente mais seguro psicologicamente precisa parar de pressionar os Não, de colaboradores. jeito E não, nenhum. gente, pressão é isso, é trabalho, é mundo corporativo, são metas, são desafios. Tem esse lado duro mesmo do trabalho. Só que o que estressa as pessoas é isso, é você falar uma coisa para a Elaine e outra para a Andrea. Você tem uma cliente que veio contar para mim, do gestor dela, que é o presidente da empresa. Ele falou assim: "Pô, ela contou uma situação que não tinha dado certo. Ele falou: Mas por que que você não compartilhou isso comigo antes? Aí ela falou assim: Porque da última vez que eu compartilhei, você falou que não era para ficar levando esse tipo de coisa. Hum. Então, ela tá passando por uma situação de falta de clareza. É para compartilhar isso com o presidente da empresa ou é para não levar esse tipo de coisa para ele? Então, essa falta de clareza é muito pior do que qualquer pressão. Nossa, Sim. tem toda a razão. É uma Mas as pessoas insegurança têm emocional. confundido, gente, porque o que eu vejo de líder fofo, né? Perdão da palavra líder fofo, mas assim, é que aquele que tolera atraso que eu tô falando de entrega de projetos, de relatórios e de tudo mais, que não se manifesta quando tem alguma questão na equipe ali, algum conflito que precisa resolver, que tira. Assim, a pessoa que faz de tudo para não pressionar o time, achando que assim vai ter um ambiente mais possível. Na verdade, as pessoas não estão preparadas para isso, né? Elas Então, mas precisariam ser mais preparadas. os líderes também estão com medo, né, gente? Porque agora também qualquer coisa Já é é motivo. assédio, qualquer coisa. E É tá tudo denúncia para um bem, eu bolso, acho que é importante, porque a gente já falou sobre isso também. Nós sofremos assédio moral, uma série de coisas e a gente nem sabia o que era. Não É muito sabíamos. bom hoje Não saber, sabíamos. né? Mas essa falta de clareza traz isso também, né? Traz isso também. Sim. Então, eu gosto muito do que a Flávia traz na questão da Uhum. clareza, porque, ó, você tem clareza em processo, o processo está lá, siga, certo? Uhum. Nas políticas, leia e execute a política. Mas na comunicação,
a questão de sempre, né? Uhum. Eu não sei, eu estava aqui pensando, vocês falando, né? Me veio muito a escola do meu filho, por exemplo. Então, crianças hoje, adolescentes, né? De 13 anos, 14 anos, eles têm esse momento de ambiente seguro, que é para falar um para o outro o que está acontecendo. Por que não está dando certo você comigo? E ali eles vão aprendendo como falar. Uhum. Porque assim, a criança, diferente de nós adultos, ela fala o que ela pensa. É verdade. Você é feia. Você é isso, você é Bom, aquilo. você é criança, porque você falou o que você pensa pra mim agora. Eu falei? Agora ali atrás, ó. Que ela tava brilhando. Eu falei, passa um pó. Ela falou, por que tô brilhando? Tá. Não, isso é amizade. Também é Isso é amizade, verdade. também é amizade. Mas olha só que bacana, você precisa, né, ter um ambiente seguro e você precisa ter um ambiente que proporcione essa Uhum. amizade, esse Uhum. coleguismo, Uhum. né? Que você seja respeitada, né? Eu Uhum. acho que tem muito disso também. Então eu vejo que as crianças, talvez, elas estejam. O mundo está diferente, olha só, a escola, né, propiciando esse tipo Ótimo. de Sim. São adultos que vão crescer melhores. desenvolvimento, exatamente, Uhum. mas que elas falam o que elas pensam e ali elas vão aprendendo a moderar a verdade. Não é Uhum. que a verdade não tem que ser dita, mas com moderação, né? Você não precisa falar que você pensa que ela é feia Uhum. ou ele é feio, né? É importante você dizer, olha, não gosto muito da sua aparência, me incomoda isso, me incomoda aquilo, e você fala isso de mim também, então achei que falar que você é feio melhora aqui o meu problema, entendeu? É o ataque. Um Uhum. ataca o outro e aí vai gerando o quê? Então, tudo na vida é relação, né? O relacionamento, é a transparência, é como você leva a questão para o outro, que eu adoro essa parte, né? Vocês sabem disso. Uhum. Adoro, adoro. Então, talvez por isso também, de novo, né? O mundo corporativo para mim seja delicinha. Talvez eu acho que num futuro mais próximo, essa geração que sabe falar e como falar, Que não faça tenha com que as medo, né? empresas sejam transformadas também para esse lado É, positivo, né? não tenho medo de falar, porque a gente foi muito podada, né? Sim. Nossa, totalmente podada. Totalmente. Falava, né? Mas falava ali na hora do café, né? Falava Ah, no corredor, falava pra pessoa que não ia Informalmente. se beneficiar em nada em saber exatamente, era só um daquilo. desabafo, Exato. Mas enfim, né? espero que a gente esteja de fato evoluindo. Eu tenho certeza que sim. Escuta, o que vocês falariam para as pessoas que chegam e falam para vocês agora, né? Vocês podem falar aqui no nosso vídeo. Ai, tô cansada do mundo corporativo. Manda um recado para essas pessoas. Eu falaria o seguinte, você tem alternativas, né? Não é o mundo corporativo, você fala muito bem, o mundo corporativo não é o único mundo, né? Você pode empreender em diversas maneiras, você pode se reinventar de diversas maneiras, nunca é tarde, né? Eu posso falar por mim. Não quer dizer, eu estou cansada do mundo corporativo, não quer dizer que eu estou cansada de todo o mundo corporativo, pode ser, estou cansada dessa empresa em específico e não de todas as empresas, eu estou cansada do que eu estou fazendo hoje, eu posso mudar. Então, assim, entenda qual é a sua dor e vá buscar uma solução. De repente, a sua dor é assim, eu estou cansada de trabalhar, eu quero um tempo para mim. Vai fazer o seu sabático, vai estudar alguma coisa, vai aprender uma coisa nova, vai se reinventar. Então, assim, sempre tem solução para tudo. Muito bom. E te ouvindo também me vem a questão, né, mais uma vez, do autoconhecimento. A gente volta para ele o tempo todo, né? Porque nem sempre é o lugar, é você. É você com as pessoas, é você entre as pessoas e como você vai lidar com isso, né? Então, de repente, vale a pena aí revisitar, né, como é que você está e se faz sentido para você ainda essa evolução que a gente está passando, né? O que é hoje já não é mais, amanhã já é outra coisa, tá? E aí você vai ter que lidar novamente com aquelas pessoas que estão frustradas como você, porque não deu certo aquele projeto, porque não deu certo a sua ideia. E aí você vai ter que fazer a ideia do outro e não tem muito tempo para pensar, hein? Vamos logo, porque senão, né? Precisa de resultado. Precisa de resultado. Então essa coisa também de você ter resposta rápida, talvez você tenha que fazer isso também com a sua vida, né? E entender. Às vezes você precisa, mas eu preciso. Ok, não dá para ter tudo. Se você precisa disso, você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Muito bom, meninas, super obrigada. Eu não canso de ouvir vocês. Foi muito bom esse tema, gostei. E obrigada para vocês que ficaram aqui até o final com a gente. Um brinde. Isso importa! Até o próximo.